Fala pessoal, esse episódio tem o apoio da Anhembi Morumbi Digital, que é a universidade focada em excelência no EAD, o ensino à distância, proporcionando praticidade, flexibilidade e liberdade aos estudantes. Tudo isso com qualidade de ensino e os melhores professores e especialistas do mercado. Para saber mais, siga a Anhembi Online nas redes sociais e tem link também na descrição desse episódio. Olá pessoal, começando o episódio 44 do podcast Talks by Léo, direto do estúdio da Pod Factory, e hoje eu estou recebendo um amigo e um convidado muito especial, Julinho Casares, apresentador de TV, defensor do direito dos animais. Obrigado, Julinho, pela presença. Léo, é um grande prazer estar aqui, então eu queria mandar um oi para todo mundo que está assistindo, agradecer o convite e falar que é um grande prazer aqui estar com um amigo, e adorei, estava te falando, adorei o ambiente aqui, a vibe do ambiente, Pod Factory, muito legal. Daqui a pouco vai ter podcast de pets aqui. Também vai ter? Legal, vou trazer uns cachorros aqui. Então. Julinho, primeiro eu queria falar pro pessoal assim que eu te conheci não faz muito tempo, né, por conta da gente nós temos coluna na Alpha FM, né, você de pets e eu de tecnologia e mundo digital e inovação, e a gente se identificou e a gente foi descobrir hoje o porquê que a gente se identificou, mas a gente vai falar depois. Exato. A vibe é parecida, mas tem um motivo, né? Mas primeiro eu queria falar assim, você ficou conhecido, né, depois que você surgiu como um apresentador de TV, criador de conteúdo, falando sobre o direito dos animais, principalmente dos cães, né? Como surgiu essa paixão pelos cães, pelos cachorros? Então, Léo, eu sempre gostei muito, né? Desde pequeno, já nasci no meio dos cachorros. Na verdade, minha mãe conta que quando eu cheguei da maternidade em casa, eu já tinha cachorro e eu era viciado, assim. Eu brincava com brinquedos de criança, mas o meu negócio era ficar junto com o cachorro, querer passear, via cachorro na rua, queria levar pra casa. Então, realmente, sempre gostei muito de animais em geral, mas especificamente dos cães, porque eu já tinha um contato em casa e quando eu ia pra casa da avó tinha mais cachorro, casa dos amigos, enfim. E aí esse amor foi cada vez mais crescendo e eu fui aumentando o número de cães em casa, né? Então, quando eu cheguei em casa, eu tinha ali 2, 3 cachorros, um número normal, né, de uma família, né, mas depois a paixão foi tanta que eu comecei a trazer outros cães pra casa, minha mãe e meu pai viram que eu gostava muito, aí depois a gente comprou um sítio, aí construiu uma casa de final de semana ali, e lá eu construí um canilzinho a princípio pequeno pra ter os cães que eu já tinha em casa, aí eu tinha na época um pastor alemão, um labrador, um golden retriever, foram os 3 que eu tinha no sítio e mais os 2, 3 que eu tinha em casa. E aí essa paixão foi crescendo, eu era muito curioso, começava a pesquisar sobre raça, começava a pesquisar o que os cachorros gostam de fazer, o que eles não gostam, uma raça que foi desenvolvida para caça, outra raça desenvolvida para o trabalho. Eu comecei a bater uma curiosidade ali, comecei a pesquisar bastante. E aí, dentro de uma viagem que eu fiz pra Nova York com a família, a gente tava perto do Central Park ali e vi uma mulher com 2 cachorros enormes, pareciam 2 huskies siberianos. E aí eu fui falar com ela, falei, pô, que legal, seus cães são lindos, são huskies siberianos. Ela falou, não, esse aqui é o Malamute do Alasca. Então foi aí que despertou minha paixão pela raça Malamute do Alasca. E hoje aí eu tenho um número bastante grande aí de cães em casa. Qual o número, Julinho? Tenho 38 cachorros. Todo mundo me pergunta, cara, você é maluco, tem 38 cachorros em casa. Aí, na verdade, assim, a maioria dos meus cães ficam no meu sítio, que eu tenho toda uma estrutura pra abrigá-los lá e tal. E em casa eu tenho 2. Hoje eu tô em apartamento, tenho 2 pequenininhos, até porque essa nossa correria, né? A gente sempre fala que eu não consigo ter mais cachorro em casa, porque eu gosto de dar uma qualidade de vida, né? A gente tem que pensar nisso também. Mas a maioria fica lá em Boituva, no meu sítio. Já fica o convite pra você ir lá conhecê-los. Beleza. E você vai sempre lá, né? Eu vou sempre lá. Todo final de semana eu tento dar uma passada. Às vezes no final de semana eu não consigo, eu faço um bate-volta na semana pra dar uma olhada neles, e eu sempre quero estar junto da melhor forma possível. Querendo não ter essa distância, 1h30 de São Paulo, 1h20, mas eu sempre tô indo lá pra ver como eles estão. E hoje a maioria dos meus cachorros ali, a média de idade já tá mais ou menos 8, 9 anos, então é uma idade idosa que vai aparecendo alguns probleminhas, precisa de uma atenção melhor com o veterinário, então tem que ficar em cima, né? Então, muito legal. Tem que ficar de olho. Ô Julinho, e essa raça, o Malamute do Alasca, que nesse ano faz 10 anos que você ganhou um título esportivo, e essa raça que participou, não é? Exatamente. Você quer contar essa história? Eu conto. É um negócio totalmente diferente para nós brasileiros aqui, né? E muita gente me pergunta. Eu fui campeão de sled dog, que era corrida de trenós puxadas por cães, né? Então, coisa que a gente acaba vendo muito em filme. 10 anos atrás. 10 anos atrás, em 2012, isso mesmo. E aí foi um negócio totalmente diferente na minha vida, porque eu fui com a família viajar pra Patagônia, pra conhecer o Ushuaia, fim do mundo ali, né? Sim. Conhecido.
E aí eu conheci o Alberto Citiero, que era um cara que tinha um centro invernal lá de inverno, que tinha várias atividades para turista, e uma dessas atividades era o Sled Dog, que é corrida de trenós e passeios de trenós. E aí eu fiquei apaixonado, porque eu já tinha os cães aqui no Brasil, os malamutes, mas eles não estavam no habitat natural e nem faziam o trabalho que eles foram desenvolvidos para fazer. E aí, cara, eu conhecia, ele falou assim, cara, vem fazer aqui um estágio comigo, que eu vou te ensinar algumas coisas. Aí eu fiquei totalmente em êxtase na hora, eu falei, não, eu tenho que vir pra cá. Falei com os meus pais, eles ficaram meio assim, né? Pô, como que você vai morar lá na neve com uma pessoa que você não conhece direito e tal? Você tinha quantos anos, né? Eu tinha 17, cara. Puta. 17 anos. Novinho ainda ali, mas muito... Curioso. Eu era um cara muito curioso e eu falei, não, isso aqui eu vou pôr como uma meta de vida pra participar pelo menos de uma travessia, uma corrida de trenó com os meus cachorros. E aí voltei pro Brasil, a história esfriou um pouco, aí deu... Um ano depois daquilo, um ano e pouquinho, não, acho que um pouco menos, deu um pouco menos, aí ele me ligou, falou, eu quero fazer um convite formal pra você vir pra cá, trazer seus cachorros, treinar e participar de uma corrida aqui com a gente como o único brasileiro num esporte de neve, né? Aí eu, caramba, será que... tinha todo um apelo, né, essa questão, né, do único brasileiro, você já era criador da raça, né? Sim, exatamente, e eu sempre quis fazer uma atividade que eles foram desenvolvidos, né? Pro trabalho, os malamutes foram criados ali para serem meios de transportes no Alasca, para trazerem cargas pesadas, esquentarem as pessoas quando estão dormindo. Então, ele tem essa funcionalidade de trabalho e de companhia. E aí eu falei, eu vou participar. Aí meu pai ficou assim, cara, você tá louco, como você vai fazer isso? Eu falei, não, eu vou, mesmo se eu ficar em último lugar, eu quero pelo menos completar a prova como único brasileiro. Comecei a treinar muito em São Paulo, não, interior de São Paulo, com estrada de terra e triciclo, um triciclo adaptado que a gente mandou fazer. Mas como é que é o treino? É os cães puxando esse triciclo, é isso? Exatamente, a gente colocava... E eram os seus cães? Eram meus cães. Pô, então acabou a mamata. Acabou a mamata. Eu falei, não, agora eles só estão querendo aqui brincar, comer e dormir, não. Vamos pôr eles para fazer a atividade que eles foram feitos para fazer. E é muito legal que eles gostam muito de fazer isso. Muita gente me pergunta, será que eles curtem, eles não sofrem? Na verdade, não. Os malamutes, eles são cães de trabalho mesmo, tá na essência do tá no bicho. DNA, né? No DNA, cara. Às vezes a gente brinca de bolinha, não é como brincar com um border collie que ama, é apaixonado. Eles curtem, mas não é a pegada. Agora você põe aquele peitoral e sai pra dar uma volta com eles, eles ficam loucos, eles adoram. Eles se encontram, né? Se encontram, e é muito louco. Pode pôr num cachorro que nunca fez isso. Você coloca, dá 2 minutos ali de exercício, ele já sabe o que é pra fazer. Tá na programação, é muito engraçado, interessante. E aí eu comecei a treinar com esses triciclos adaptados na estrada de terra. E aí os cachorros super bem, a gente treinava ou muito cedo ou final da tarde pra não estar uma Quem via devia achar estranho, né? Acha estranho. A galera lá, os sitiantes ali, os vizinhos, tal, que eu conheço há muito tempo, os caras, o que você tá fazendo? Cara, o que é isso? Eu falei, não, eu vou pra uma competição na neve. Ninguém acreditava. Os caras davam risada, falavam, esse cara é louco, o único brasileiro maluco de querer fazer isso. E aí foi muito legal porque a gente começou a treinar bastante e aí eu fui pra Patagônia com os cachorros. Eu falei, vou aceitar esse desafio e vamos ver o que dá, né? E aí morei 3 anos na Patagônia, treinei todos os dias na neve, sofri bastante lá com questão de temperatura. E os cachorros se adaptaram super bem. E a gente morava na montanha mesmo. Então lá não tinha internet, não tinha nada, cara. Eu tinha acesso à internet uma vez por semana, que eu ia pra cidade. E aí que conseguia falar com a minha mãe, com meu pai. E eles, tá tudo bem e tal. Eu falei, não, tá tudo bem, tudo tranquilo. E ficava lá com os cachorros. Então era uma imersão lá com os cachorros dentro de um chalé com os competidores. E lá a vida era meio difícil, cara, era meio complicado. A gente tomava banho ali a cada 3 dias, era um negócio complicado, porque não tinha água quente, putz, não era uma estrutura de, sei lá, de veraneio, exatamente, né? Exatamente, era um negócio, eu falo, os caras que estão lá são como se fossem ogros, né? Eles são caras que estão lá pra trabalhar, os caras bem adaptados, né? Homens da neve ali. E aí você competiu lá? Competi lá. Você levou seus cães pra lá, treinados, e competiu. Mas a competição que você participou e ganhou foi a primeira? Foi a primeira. Foi um negócio muito maluco, cara. Eu levei os meus cachorros e os caras, quando chegou lá, os meus cachorros chegaram com cheiro de banho tomado. E os cachorros de lá, tem cachorro de 12 anos que nunca tomou um banho na vida. Acho que os seus cães devem ter sofrido bullying dos cachorros muito de bullying. Lá, né? Falou, pô, esses aqui são Nutella, os daqui são raiz, meu. E aí foi muito engraçado. Os caras, pô, como... Aí eu falei, não, eu quero competir, vamos treinar. Coloquei no primeiro dia pra treinar, eles estavam se adaptando ainda. Segundo dia melhoraram muito, terceiro dia tava como se nascessem na neve ali.
E aí eu fui me adaptando também, porque pra mim foi muito difícil, né? Acostumar com um trenó, porque... Você teve mais dificuldade do que seus cães. Muito mais, muito mais. Eles se adaptaram muito bem. E aí eu comecei a ter essa dificuldade de ficar em cima do trenó, porque desliza muito, você cai numa virada, é meio complicado. E aí eu comecei a treinar, depois de umas 2 semanas estava um pouquinho melhor, e aí eu tive esse mentor aí, que foi o Alberto, que é um argentino, que me ensinou muita coisa lá, e a gente foi aprendendo. Então dentro desses 3 meses a gente ficou super bem, treinados, e falou, agora tá pronto pra corrida. Cara, isso parece meio que um Karate Kid, né? Exato. Assim, tipo, o Miyagi ensinando o Daniel, assim, né? Todos os segredos, e você foi lá e ganhou de primeira. Ganhei de primeira, cara. Mas aí, os competidores que você teve, tinha gente mais experiente, né? Muito mais, cara. Lá tinham competidores que fazem isso desde sempre, argentinos, chilenos, País de neve, né? País de neve, tinha 3 equipes da Alemanha, uma do Canadá, então assim, tinham equipes experientes com cães experientes também. E eu falei, cara, eu não vou ganhar nunca isso aqui, mas nem era a minha intenção era fazer o percurso e terminar ele sã e salvo vivo, né? E aí, participei, né? Participei, exato. O único brasileiro maluco ali, mas vamos embora. E aí acabou, cara, o primeiro dia eu não fiz um tempo muito bom, só que enquanto os cachorros das outras equipes iam ficando cansados a partir dos dias da competição, os meus iam ficando com uma resistência mais forte, cara. Os Malamutes são cães muito fortes, resistentes. Eles não são tão rápidos, porque eles são pesados, mas eles são muito resistentes. Então, cara, primeiro dia fiz um tempo mais ou menos, no segundo melhorou um pouquinho, terceiro dia já fiz um tempo melhor, aí no quarto dia eu fiz o melhor tempo e no quinto dia o melhor tempo. E aí a soma dos resultados, a soma dos resultados. E aí no final eu falei, vou estar ali no meio, né? Mas aí acabou que na soma dos tempos, dos resultados, eu fiz o melhor tempo durante os 5 dias, que eram 21 quilômetros por dia, 105 quilômetros. E aí foi um negócio de louco. Aí minha mãe foi pra lá, ela foi assistir. Aí todo mundo acreditou. Aí todo mundo acreditou, exatamente. Foi minha mãe, aí foram tios, amigos, aí foi uma equipe brasileira. Então foi muito legal, uma experiência assim de vida incrível. E aí um negócio que eu levo pra vida, né? Todo mundo super receptivo. Aí tem aquela rivalidade na hora da competição, mas depois todo mundo fica brasileiro bem. ganha dos argentinos. Exato, né? Sabe que tem essa rivalidade desde sempre. Mas aí depois me receberam super bem e aí foi super festa e foi muito bacana que eu consegui colocar os cães de trabalho no habitat natural para fazerem aquilo que eles foram desenvolvidos. Então, para mim, isso foi um sonho realizado. E você depois ainda competiu mais? Teve vontade de voltar a competir? Como é que foi? Então, tiveram alguns convites, né, para voltar para algumas competições, só que assim, eu preciso de um tempo muito grande para treinar os cães e me treinar também. Trabalho, né? Dá trabalho. E aí, como a gente tem essa correria do dia a dia hoje, a gente não consegue conciliar. Mas quem sabe um dia voltar para pelo menos participar de novo é um sonho. Mas sabe o que é legal? Assim, você participou de um e ganhou. Exato. Então, acaba no auge. Exatamente. Deixa assim, né? Eu não vou dar espaço pra não ganhar, pra ficar lá no meio. Então eu falei, acaba no auge, tamo bem assim, como único brasileiro. Invicto, exatamente. Eu não posso falar que não é invicto. Ô Julinho, e isso acho que também deve ter até mudado essa relação com a raça, né, dos Malamutes, né? Depois que você passou por essa competição, viu o quanto eles são resistentes, né? O quanto eles também entregaram o resultado. Então acho que muda um pouco até a visão, né? Com certeza. E foi muito legal que muita gente, principalmente aqui no Brasil, a gente vê muito husky siberiano, né? Sim. E aí no Brasil, depois que eu ganhei essa competição, eu comecei a levar esses cães para grandes programas de televisão. Então eu fui no Danilo Gentili, fui no Faustão, fui no Gugu, fui no Hoje em Dia, fui em vários programas e aí comecei a divulgar um pouco mais esse esporte que não é nada comum aqui. Sim. E mostrar um pouco do Malamute, né? Que é uma raça que é tão legal, uma raça muito bacana pra família. Acima de tudo, é um cachorro muito companheiro. E aí começou a divulgar a raça e o esporte também. E aí, cara, muita gente me procurou, quero um cachorro desse, como que eu faço? Só que a gente sempre fala, né? Você tem que ter uma condição boa pra ter um cachorro, pra dar todo o suporte necessário ali. Ele requer uma estrutura específica, né? Específica. Não é pra qualquer um que, quero ter um Malamute e vou ter, né? A gente tem que ter várias coisas, uma estrutura preparada pra receber um cachorro desse e tal. Então é muito legal. E sempre a gente divulgando a raça e falando da importância de cuidar de um cachorro desse. Legal. Também. Ô Julinho, e como você vê aí esse período aí que a gente vive ainda, ou tá saindo, né, de pandemia, né? Que teve aí um grande crescimento, né, no mercado dos pets, né? Muita gente comprando ou adotando, né, como companheiro em casa, né, nesse momento de
de isolamento, lockdown e tudo mais, né? Como que você vê esse crescimento pelo outro lado, agora que tem uma transição, né, para uma vida mais híbrida, né, ou mais equilibrada entre estar em casa e estar na rua, seja trabalho ou enfim, viajando e tal, e muita gente agora não sabendo até lidar como deixar os pets em casa, né? Então a gente já falou sobre isso até em outros momentos, mas eu queria ouvir de você como que você está vendo todo esse movimento do mercado. Exatamente, agora na pandemia, né, quando surgiu a pandemia, muita gente acabou ficando em casa, aquele lockdown, e muita gente que às vezes mora sozinho, ou não tinha pet, era só o marido e a mulher, enfim, um casal, acabava sentindo falta de ter um pet em casa, né? Então, ter algo ou alguém para interagir. Para interagir, exatamente. Às vezes não tem filho, ou até tem filho, mas o filho pede muito um companheiro ali, e aí acabou que aumentou muito o número de procura de compra de animais, né, de cães, de canis responsáveis e também de adoção. Então foi um momento importante para isso, mas eu sempre falo nas redes sociais que as pessoas me perguntavam, quero ter um cachorro agora que eu tô em casa, mas eu sempre falava, e o depois, né? Tem o depois. Se você voltar a trabalhar, será que ele não vai ficar sozinho muito tempo do dia? Você tá preparado para isso também? Se estiver preparado para isso, tem o custo mensal também, Sim. Tem as necessidades do dia a dia, mas aumentou quase 60% o número de procura de um companheiro nessa pandemia. Muita gente adotou mesmo, então foi muito importante, porque muitos cachorros ali abandonados, muitas ONGs muito cheias, né? Uhum. Então é a oportunidade do cachorrinho receber uma família legal e com essa consciência, né, de adotar e pensando no pós também, que poderia sair do home office ali e trabalhar e o cachorro ia ficar muito tempo sozinho em casa. Então tem todas essas coisas que a gente fala que é muito importante a pessoa pensar antes de adquirir qualquer animal, né? Agora você vê assim que nesse período, com esse crescimento, né, e você sendo um cara especialista, né, com autoridade no tema e tal, você sentiu que aumentou a demanda de gente te procurando para fazer pergunta básica sobre o dia a dia com os cães? Muito, cara. E perguntas básicas mesmo, né? Às vezes a pessoa adota um cachorro, adquire um cachorro lá, aí ela depois pensa, e agora? O que eu faço com ele aqui? Ele faz xixi ali, ele faz bagunça. Come o que? É só ração? Exato. Aí começa a surgir banho. várias dúvidas. As pessoas, assim, o problema hoje é que as pessoas não se planejam muito bem, né? É como ter filho, né? Tem que se planejar e pensar que dá custo, tem os custos mensais. Tem que aprender a lidar. Tem que aprender a lidar. Tem que sair com o cachorro pra passear, tem o médico veterinário. Às vezes o cachorro vai destruir o seu sofá, vai destruir as coisas de casa, comeu ali os móveis. Então a gente precisa estar preparado para conseguir dar uma vida legal e a gente também curtir essa vida e ser harmônico, porque muita gente, quando adquire o cachorro, fala, putz, agora tá um inferno na minha casa, eu não consigo mais ir pra sala, que ele destrói isso, ele faz xixi, cocô por toda parte. Então muita gente vinha me perguntar coisas básicas, como eu posso fazer para ensinar as necessidades no local correto, como eu posso fazer para meu cachorro não latir quando eu saio de casa. E muita gente compra e às vezes mora em apartamento pequeno, né? Então espaço limitado, então então a família inteira tá convivendo. E aí vem tudo isso, né? O lugar do xixi, das necessidades, onde come, onde dorme, banho e tal, né? Exatamente. Então surgem muitas dúvidas que as pessoas não se planejaram e aí no meio do caminho elas precisam achar como resolver esse problema, né? Porque muita gente fica meio frustrado quando pega um cachorro, imagina que ele já vem adestrado. Já vem programado, exato. Já vem adestrado, não, vou pôr ele aqui, ele vai fazer as necessidades ali, vai passear quando eu tenho tempo ali, mas na verdade não, é um bebê que você trouxe pra casa, que tinha uma vida totalmente diferente, dependendo da idade, né? Sim. Era acostumado a conviver em outro espaço, outro ambiente com outros cães. Então a gente precisa adaptar desde o início. Eu sempre falo, quanto antes melhor. Porque às vezes a pessoa vai deixando, não, é muito filhotinho, eu não vou repreender agora porque daqui a pouco ele vai aprender sozinho. Não, tem que ensinar desde filhotinho, ensinar coisas básicas em casa. As pessoas, mesmo que não podem passear pela idade e as vacinações do animal, é bom ensinar com uma coleira, uma guia dentro de casa mesmo, um senta, eu tenho um problema desse, porque então. eu tenho uma Dachshund, a minha filha ganhou, né? Minha filha tem 12 anos, eu tenho uma Dachshund há 3 anos em casa, né? E ela é preguiçosa porque ela não foi educada a passear muito fora de casa. E quando vai pra fora de casa, ela tem medo, quer voltar logo. É difícil, É viu? difícil, exatamente. A gente sempre fala, dá pra adestrar e condicionar um cachorro mais velho a
ter uma vida nova, novos hábitos ali, mas é mais difícil e demora mais tempo. Então, o quanto antes você conseguir ensinar as coisas certas, os passeios, porque cachorro gosta muito de rotina, né? Então é muito legal. Você cria uma rotina em casa, a gente já tem a nossa rotina lá com as cachorrinhas, de passeio, de alimentação, então elas já sabem e isso diminui a ansiedade. Sim. Porque se cada dia você passear num horário, cada dia você dá alimentação no horário diferente, fica uma bagunça na vida do cachorro e isso vai se transformando em ansiedade, o cachorro vai ficando estressado, começa a lamber a patinha, que isso eu recebo muito, principalmente na pandemia. Meu cachorro lambe muito a patinha o dia inteiro. E o que significa, Julinho? Pode ser muito estresse. É mesmo? A minha lambe. Lambe a patinha, estresse e acúmulo de energia. Isso geralmente, e uma ansiedade de separação também. Então, tipo, muitos cachorros acabam fazendo isso porque às vezes falta passeio, às vezes falta novos estímulos dentro de casa, porque às vezes o dono sai e aí o cachorro fica sozinho, 6, 7 horas do dia sozinho e não tem o que fazer. Então ele fica rodando, procurando o que fazer, não tem, aí ele começa a ficar estressado. Nossa. E é complicado. Então, às vezes, tem umas diquinhas legais de deixar um brinquedo interativo quando você sai de casa, que aí você vai deixar algo pra ele fazer interessante, e aí a sua saída de casa não vai ser uma coisa frustrante pro cachorro. E vai ser um momento até que prazeroso pra ele. Ele vai falar, meu dono saiu, mas ele deixou aqui. Tem o meu brinquedo. Exatamente. Então é muito importante. É bem curioso, porque assim, eu moro em apartamento, e aí quando a gente vai pra casa de praia e leva ela, né, pra viagem, né, e aí tem muito espaço, a casa é grande e tudo mais, ela brinca e chega à noite, capota. E dorme, dia seguinte brincando e tudo mais. Então, quer dizer, tem que respeitar o habitat natural do animal também, né? Exatamente. Eles têm muitas necessidades, né? E às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho tanto tempo. Não precisa, assim, também fazer 3, 4 passeios por dia. Mas não tem tempo, mas tem responsabilidade, né? Tem que fazer alguma coisa, exatamente. Né? Muita gente, às vezes, quer ter por ter um animal em casa, mas não quer a obrigação. A obrigação, exatamente. E precisa, e tem tudo isso, né, de passear, e a gente fala, um cachorro vive em média 10 anos. Então são 10 anos da sua vida que você vai ter essas necessidades. Sim. Se você acha que não vai ter tempo, é melhor não pegar, porque depois quem vai sofrer é o cachorrinho, você vai ter dor de cabeça, aí fica aquela situação, né? E como que você vê assim, por exemplo, você vê, e aí é o lado ou triste da coisa, não sei, assim, essas ONGs que acolhem animais abandonados, existe muito caso de abandono de animal, Julinho? Muito, cara. Hoje a gente tem aí uma média de 30 milhões de animais abandonados no Brasil. 20 milhões de cachorro e 10 milhões de gatos, né? Uma média que a gente tem desse número e é muito grande, cara. E infelizmente no Brasil aqui as pessoas abandonam muito os animais, principalmente final de ano, que é ali Natal, Ano Novo. O pessoal às vezes vai viajar, abandona, ou o pessoal que pega um cachorro, vê que não tem condição e não sabe o que fazer, abandona. E dos cachorros, então a maioria é por abandono que estão na rua? Por abandono. Já tiveram uma família, Já tiveram, exatamente. Muita gente quer, é o que a gente tá falando, quer, pega, vê que tem as necessidades e que dá trabalho, porque realmente dá trabalho, e aí abandona. Fala, Nossa, eu não consigo entender como consegue. Não sei também, cara. Isso eu tô minha vida inteira tentando entender a cabeça do ser humano, né, cara? E tem muita gente desses que abandonam que também praticam os maus tratos, que é outra coisa pior muito ainda, complicada. Né? Então, a gente tem um quadro que a gente fala disso, que daqui a pouco a gente vai falar, mas que a gente mostra a quantidade de animais que são maltratadas no Brasil. E quando a gente fala de maus tratos, a pessoa às vezes acha que é só bater no animal, mas não. É deixar sem água, sem comida, Sim. acorrentado, exposto ao sol, chuva. E preso no carro, Preso né? no carro, exato. E a gente vê cada coisa, cara, que a gente não consegue imaginar que uma pessoa pode fazer isso e realmente acontece. E muitas pessoas acham, muitas vezes, tem até a questão do acúmulo de animais, né? Aqueles acumuladores de objetos, tem os de animais também. E eu já acompanhei cada coisa de uma casa pequena ter mais de 200 cachorros, 200 gatos. 200? Cara, um número alto, Numa assim. casa pequena? Numa casa pequena. Mas daí é de doença mental do dono. Exatamente. E o dono acha que tá fazendo certo. Aí você chega e fala, não, isso aqui não é certo, os cachorros estão sofrendo, não é o mais adequado. E a pessoa, não, eu amo eles, eu cuido deles e eles estão felizes. Mas os cachorros no meio de fezes e todos machucados, às vezes por falta de alimento, eles até têm a parte de canibalismo ali, de comer o outro, porque é uma situação, não tem comida. Eles são instintivos, né? Exatamente. E muita gente não sabe que existe isso, mas tem essa realidade bem triste também. Ô Julinho, e já pulando pra isso, depois a gente vai, e não tem problema, a gente vai voltando para outros pontos, mas
Isso também te levou pro quadro da Record, né? De falar sobre animais e pets e tudo mais, né? Como que foi essa história? Foi muito louco, assim, cara, porque foi uma coisa orgânica, natural que aconteceu na minha vida. E depois dessa corrida com os animais e de eu gostar muito de animal, as pessoas sempre me associavam, uns amigos, Julinho, eu tenho um cachorro aqui, o que eu posso fazer? Porque o pessoal sabia que eu era apaixonado e tinha minha experiência com os meus. Estudava muito, aí eu falava, tenta fazer isso, vamos fazer isso, procura um especialista assim, se for um caso mais complicado. E aí, eu sempre levando esses animais, os malamutes principalmente, para as programações de televisão, e dava muita audiência, porque além das pessoas tirarem algumas dúvidas, elas viam um cachorro legal, as pessoas gostam muito de animal. Então... E também assim, a gente sabe, né, tem também a questão de empatia, habilidade de comunicação, junta tudo, né? Exatamente. E é uma coisa verdadeira, né? As pessoas percebiam que eu realmente gostava do que eu fazia, porque pra mim, assim, eu amo os cachorros e trabalhar com eles, pra mim, nossa, é um prazer enorme. E aí, cara, foi surgindo isso, essas pautas, e aí um dia, sempre ia nas programações da Record TV lá, e eles me falaram, vamos fazer um pilotinho aqui pra ver o que dá, vamos tentar fazer um teste. Eu falei, nossa, vamos, um sonho, né? E aí, nesse meio tempo, a gente fez um piloto, ficou muito legal, então foi aprovado por toda a diretoria, o pessoal gostou muito, falou, vamos colocar esse no ar pra ver o que acontece. E aí foi onde surgiu o Enquanto Meu Dono Não Vem, que é o quadro que a gente tem hoje, que é um reality show que a gente mostra o que os cachorros fazem quando os donos estão fora de casa. E é muito engraçado, cara, são todas as reações que você pode imaginar. Então são pessoas que têm problema de comportamento com os animais, elas saem de casa para trabalho, para fazerem os compromissos, e quando chega em casa tá tudo destruído. A gente viu cada coisa que... Até eu fiquei chocado, eu falei, nossa, nunca vi um negócio desse. E aí foi muito legal, porque aí nesse quadro a gente mostra... desde o início, aí põe umas câmeras escondidas na casa e vê como o cachorro fez, porque as pessoas sabem o que ele fez, porque quando chega lá tá tudo destruído. Mas não como. Não como. E aí é uma comoção muito engraçada, porque os donos, às vezes quando tem mais de um cachorro, falam, esse daqui que faz tudo, mas na verdade quando vai ver na câmera é o outro que faz. Nossa, e esse que leva a culpa. Tem uma parte até engraçada, Engraçada, né? Cara. Então é um quadro entretenimento com a família, então a gente dá várias dicas, trazendo até um especialista, amigos meus que trabalham como especialistas em comportamento, e é muito engraçado porque a gente resolve o problema ali, a gente resolve dentro do possível, dentro de um tempo, né, e mostra o antes e depois, mas precisa de muita dedicação do próprio dono. A gente sempre fala, porque não é uma mágica, né, a gente fala, precisa da dedicação do dono, então o dono precisa ter paciência, persistência ali, precisa ensinar as coisas certas, e muitos dos problemas do cachorro é culpa do dono. Muita gente fala, meu cachorro é impossível, mas na verdade, o dono que tá errando. É, muito parecido com a educação de criança, muito, cara, né? Muito. E aí, Julinho, foi um sucesso. Há quanto tempo já o quadro? O quadro tem mais ou menos uns 4 anos já. Nossa, 4 anos sem parar. Sem parar. Sem parar, cara. Agora na pandemia a gente teve que segurar. Porque é muito gravado, né, em externa, né? Exatamente, na casa das pessoas, né? Tava essa questão da pandemia, a gente segurou, mas agora esse ano já vai retomar com tudo aí, vai ser muito bacana. Muito legal. E daí, desse quadro, surgiram também as outras participações, né, em outros programas da Record, Exato, né? Exatamente. Hoje a gente tem 3 quadros na Record, o Enquanto o Meu Dono Não Vem, o SOS Pet e o Plantão Pet. O SOS Pet é dentro do jornalismo do Fala Brasil, que é um programa que a gente tem de sábado, e é muito bacana, que lá a gente faz matérias do universo pet, então desde fabricação de materiais para o pet, até de doenças mais comuns que os pets adquirem durante a vida, fala com o veterinário, vai acompanhar denúncia de maus tratos, então a gente vai muito acompanhar essas denúncias de maus tratos junto com grandes amigos meus que estão na causa, então o delegado Bruno Lima, que tá lá na causa. Que também tá super na mídia também. Super na mídia também, um grande amigo, e que faz um trabalho sensacional, e aí a gente acompanha isso. É uma situação meio complicada, porque as denúncias de maus tratos são feitas por vizinhos, a partir de vídeos, então quando a gente chega lá... É muito delicado. É muito delicado, cara, e muita gente fica nervosa, fica brava na hora, aí dá uma confusão, então foi uma experiência nova na minha vida que eu curti muito fazer, e ajudou as pessoas a denunciarem mais, e anonimamente, não precisa pôr o nome nem nada, a pessoa pode fazer um vídeo, mandar, e aí a vida dos animais começou a melhorar muito, né?
porque a gente resgatava esses animais, a pessoa via que estava fazendo uma coisa errada e assim por diante. Mas é muito complicado, esse quadro foi muito bom. E legal, e é curioso, né? Porque você pega um lado é muito mais entretenimento, o formato e até o programa em si, e o outro é mais um cunho mais jornalístico, né, e que tem um peso, né, e aí gerenciar, e você que é um cara que ama, né, os cães e tudo mais, você deve sofrer às vezes, né? Bastante, cara, bastante, porque a gente vê de tudo muito complicado. No Hoje em Dia eu tava acostumado ali a coisas legais, alegres, né, depois ainda tem bate-papo no estúdio sobre... Exato, isso era muito gostoso, né, fazer. Agora, às vezes, você chega lá, um cara que acabou de espancar um cachorro, ou praticar maus tratos, assim, enfim, já vi de tudo. Cachorro que levou facada, sabe? Umas coisas assim, que você fala como o ser humano pode fazer. E acontece, cara. Mas aí você vê isso, o dia fica difícil, né? Fica demais, cara. Na hora você dá um choque, assim, que você fica mal. A energia do lugar é muito complicado. Aí depois você vai, não acostumando, mas aprendendo a lidar. Exato. Mas mesmo assim fica uma situação muito difícil. Mas aí você vendo o cachorrinho ali tão bonzinho, sabe? Amor incondicional. E vocês foram lá pra resgatar também, Pra resgatar esse animal. Aí ele vai pra uma ONG, que são parceiras geralmente, e aí essa ONG faz todo um trato ali com o veterinário, castração, e depois procura um lar pra esse animal. Legal, e aí fazer o antes e depois é lindo de ver. E aí é o lado feliz da história. Exatamente. Né? Uma família incrível, com criança, que o cachorro vai ser bem tratado, que a gente olha pro passado dele, sofreu tanto, e foi tão merecido, né, ter essa vida. Então é muito legal. Curiosidade, Julinho, já caiu lágrima vendo essas coisas? Já, cara. No início era difícil, cara. Eu sou um cara que consigo me controlar bem, mas às vezes era uma situação tão feia, tão complicada, que a gente acaba ficando emocionado com a situação e, cara, a gente vê o bichinho, né, que não quer mal a ninguém, amor incondicional... Que, cara, o cara bateu no cachorro, depois de 2 horas ele tá abanando o rabo pro maltratador ali, que é complicado. É verdade. Julinho, e indo pra outro tema no mundo dos pets, né? E aí é onde o mundo dos pets se junta com um pouco da minha especialidade, que é o mundo digital, tecnologia, inovação. Junto com a pandemia, a gente vê, no geral, o crescimento, né, dos e-commerces, dos marketplaces, dos deliveries, né? E o mercado pet cresceu junto. Né? Então a gente vê essa questão da compra, a adoção de animais crescendo, e óbvio que toda a parte, né, de rações, né, acessórios, brinquedos, né, e toda a demanda veio junto, e no momento de pandemia com isolamento, compra online acontecendo, né? Como é que você acompanhou tudo isso também? Cara, aumentou e muito rápido, né? Eu vejo assim, antes já tinha alguns e-commerces, algumas plataformas que a gente... Até eu comprava, né? Eu tinha ali um costume, uma cultura de comprar pela internet. Só que com a pandemia eu percebi que muita gente que não tinha esse hábito de comprar por e-commerce, ia até a loja muitas vezes, criou esse hábito por conta da pandemia, né? Então muitas pessoas foram obrigadas a baixarem um aplicativo, entrarem na internet para fazer uma compra recorrente, e muitas delas acabaram ficando até agora, né? Sim. E estão curtindo mais porque é muito mais fácil, mais prático, né? Rápido ali. Então, e muitas marcas surgiram. Eu fui na última Pet South America que teve agora, eu vi a quantidade de marca de pet que só online. Só online, cara. Então... tinha muita coisa legal, cara, muita coisa diferente também. Então você vê o mercado pet crescendo como o segundo maior do mundo, o Brasil. Então tem muita coisa bacana acontecendo e eu vejo um potencial incrível aqui no Brasil. Ainda mais. Né? Ainda mais. Hoje a gente já tem mais cachorro do que criança no Brasil. É mesmo? É mesmo, cara. Então é incrível. Muita gente deixando de ter filho por conta tem essa questão social também. Social também. Então para ter um pet em casa, a demanda de pessoas que querem gatos também é muito grande, cara. É que gato a gente não tá acostumado a ver na rua, a gente acha que tem menos. Mas tem uma perspectiva aí que talvez em 3 anos o número de gatos passe o número de cachorros dentro dos domicílios brasileiros. Então, é um número muito alto, uma cara. explosão demográfica dos pets, né? Pets. E as pessoas, não se fala muito sobre isso, né? Fala-se do crescimento, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar que tem mais pet do que criança. É a primeira vez que eu ouço. É absurdo, cara. Os pets são os novos filhos aí da galera. E os pets cada vez mais sendo tratados como eles merecem, né? Sim. Eu conversando às vezes com meu avô, na época que meu avô tava ainda vivo, a gente conversando, ele falava, o cachorro não entrava em casa, ele dormia na casinha dele lá fora, comia muitas vezes o que sobrava, não ia no veterinário, então era uma realidade muito diferente da de hoje, né? Sabe que eu tive, quando era criança, um Beagle,
né? E naquela época ainda não tinha essa cultura de... a penetração de ração não era como é hoje. Então era muito comum, né, o cachorro comer o que os humanos comiam, né? Ou minha mãe fazia arroz com carne moída para dar pro meu cachorrinho. É isso aí, né? É verdade. E hoje é muito diferente, Muito diferente. Hoje tem até ração especial para cães que têm certas doenças, Sim, então... alergias. Alergia, exatamente. Então hoje o negócio tá totalmente diferente de como era antes. E os cachorros estão muito bem tratados hoje, Sim. né? Tem cachorro que dorme na cama e o dono fica espremidinho ali só pra não acordar o cachorro, Já né? aconteceu comigo. É meu caso também. Não ia falar nada, mas é meu caso. Ô Julinho, uma pergunta. A minha cachorra, eu já te falei sobre isso outro dia, né? Ela nunca conseguiu se adaptar à ração, tá? E não porque a gente não tentou, a gente insistiu, trocou rações premium e tudo mais. E aí eu fui para um serviço de assinatura de alimentação natural para cães. E se adaptou de primeira. E tá tranquilo, tá funcionando super bem, né? Qual que é a sua visão sobre isso, assim? E por que ela não se adaptou à ração? Então, tem muitos cachorros que eles são mais seletivos mesmo com outros alimentos sem ser a ração comercial que eles estão acostumados, né? E principalmente quando o cachorro tem um contato com um alimento que não é a ração dele, aí já era. Aí acabou porque ele sentiu o gostinho ali de uma comida diferente. Então muito cachorro começa... Porque muita gente às vezes no almoço, dá um pedacinho aqui pra ele, outro aqui, e ele começa a deixar de comer a ração porque não é tão gostosa como a nossa comida pra comer esse tipo de alimento. E aí veio a alimentação natural, que eu acho muito bacana também. Eu acho que tem todos os ingredientes, até essas marcas, né, que hoje fazem esse trabalho muito bacana, porque tem uma nutróloga que vai ajudar... Feito com todo o balanceamento de nutrientes certos, Exato, né? porque muita gente me pergunta, eu posso fazer em casa para dar pro meu cachorro? Eu sempre falo, é melhor você procurar um veterinário especialista, nutrólogo, que vai fazer ali todo o balanço, o cardápio do seu cachorro, e não vai faltar nenhum nutriente, do que você faz em casa ali, e o cachorro fica sem algum nutriente e começa a dar problema de pele, pelo, o cachorro fica doente mais rápido. Sim. Então tem toda essa pegada também. Eu, como tenho os 38 cachorros, como eu falei, não consigo fazer isso, senão eu teria que ter uma cozinha só Um chefe, exatamente. Lá, né? E não é o caso, não tem como ainda. Mas aí a gente dá a ração comercial, eles se adaptam, mas de vez em quando a gente faz uma mistura ali, traz ali a comida natural pra dar como uma recompensa pra eles. Então realmente tem cachorros que preferem a comida, a alimentação natural, até porque é mais palatável mesmo, né? Sim. Você pode pôr ali, eles vão na hora, tenho certeza que a sua cachorrinha põe e come tudo, né? Nossa, come tudo, lambe o pratinho. Exatamente, e tudo mais. eles incrível. adoram. Não enjoa. Não enjoa. Uma outra opção também interessante é a ração úmida, né? Que é aquela ração que vem tipo um patezinho. Sim. E aquilo lá é tiro e queda. Eu ponho pros meus cachorros também. Porque dá pra misturar também com a alimentação seca, exatamente, né? Pra não ficar uma coisa só. Exatamente. Ali eu faço uma mistura pros meus cachorros, pelo menos uma vez por semana a gente dá um pouquinho da ração úmida. Como se fosse a ração indulgente, o dia indulgente deles. Exatamente. Até quando eles trabalham, vão pra gravação comigo, eu falo, hoje você tá merecendo a carninha aí moída com... E aí a gente dá, eles adoram. Então, realmente... Vira como um momento de recompensa. Momento de recompensa. Mas é muito importante. A gente sempre fala, pode ser a ração bacana, a ração comercial com super premium, né? Uma marca bacana. Sim. Ou também uma alimentação mais natural, mas também com acompanhamento de um veterinário. Legal. Julinho, no mundo digital, né, a gente vê essas questões de NFT, metaverso, né? Eu tava falando, cara, de alguns temas que eu queria conversar com você. Será que em algum momento vai ter o avatar do pet no metaverso também? Eu acredito. Você já ouviu falar sobre isso? Eu já ouvi falar, cara. E é um mundo muito interessante, né? Que com certeza vai ter... Os pets vão estar presentes lá, viu? Os seus 38 vão estar no metaverso? Com certeza. Vou fazer de tudo pra estar lá, viu? E a gente pode ser o que a gente quer também, né? Então dá pra gente ser um malamute ali. Então dá pra brincar. Então é muito bacana. Eu acho que vai estar sim. E como o mercado pet tá crescendo muito, eu acho que não pode faltar o pet lá. As pessoas acho que vão fazer questão de estar lá, até as próprias marcas, eu acho, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que vai ter muito, por exemplo, né? Como a gente vê que a gente vai ter o avatar, né? Dentro desse outro ambiente, né? Você vai querer estar com as pessoas ou com seus animais, ou no ambiente, ou na sua casa, ou no seu... Enfim,
E eu acho que vai acontecer em algum momento, sim. Eu também acho, cara. E muita gente, quando fala de metaverso, o pessoal fala, não, isso... Tem muita gente que acha que é uma viagem ainda. Sim. Mas já tá acontecendo, né? Já tá acontecendo. Acho que tem um tempo de adoção por uma série de questões de tecnologia e tudo mais, né? De poder de processamento, dos devices imersivos que tem que popularizar e tal. Mas eu tenho certeza que é uma questão aí de 5 a 10 anos de ter essa questão da adoção em massa. E eu tava falando com o Rafael Kiso, né, que foi convidado do episódio anterior, também super especialista em tecnologia, assim. A gente pensa muito que vai ser muito parecido com o filme Jogador Número 1, sabe? Que as pessoas estão imersas no mundo virtual muito mais tempo do que no mundo real. E aí muito desses filmes, né, que falam sobre o futuro, né, futurologia, distopias e tudo mais, parece que é o que vai acontecer, vamos ver, né? Exatamente, não, muito legal. E, inclusive, na época que eu era ali mais novo, tal, eu jogava muito aquele joguinho que chamava The Sims. Lembra do The Sims? Sim, é bem aquilo, né? É bem aquilo, né? Você cria a sua casa ali e teve um The Sims, uma edição que teve uma parte, The Sims Pets. Não sei se você chegou a ver. Acho que eu lembro. Você podia escolher a raça do seu cachorro, Sim. Então pode ser uma pegada dessa também, né? Então é bem legal, acho que vai dar certo. E eu vou tentar levar meus cachorros pra lá também. Julinho, o que você tem visto de inovação no segmento aí que ninguém tá vendo e vai acontecer pro segmento pet, seja em produtos, seja em novos hábitos, né? Porque o mercado ele tá se desenvolvendo em coisas que eu nem imaginava que existiam, né? O que você tem visto? Porque você deve ter muita empresa, né? Muita startup também que chega. O que você vê? Então, sempre vejo que cada vez mais as pessoas estão querendo facilitar a vida delas e a do pet. Então, tem muitas startups aí que eu até converso, amigos meus que estão também inseridos, eles me falam que a maioria da procura das pessoas é facilitar a vida o máximo possível para que ele não tenha que levar, por exemplo, o pet até o veterinário, se deslocar até lá, aí tem um tempo que ele fica lá no atendimento, então eles querem fazer isso dentro de casa. Então tem muitas coisas que estão acontecendo, por exemplo, tem uma empresa muito bacana também que tem um pet truck ali, que vai até a casa da pessoa, aí já tem um atendimento a domicílio, então... De veterinário e banho e tosa, então é muito interessante. Então você faz o 2 em 1 ali, já faz o atendimento veterinário no térreo ali da sua casa, seja um apartamento ou casa, e aí você nem precisa estar em casa. Uma funcionária pode levar lá embaixo e fazer esse atendimento, então cada vez mais essas coisas. E aí a gente vê também muitos prédios comerciais, isso que é uma inovação, né, que jamais poderiam entrar cachorro, empresas que estão virando pet friendly. Então isso é muito interessante. Hoje eu vejo restaurantes que viraram pet friendly, Sim. Porque as pessoas falaram, não, o pet é parte da minha família, se eu não puder levar ele, eu não vou. Então eles sentiram isso no mercado e começaram a abrir o espaço pro pet também. Aí tem o espaço pet no restaurante, espaço pet no shopping. Aqui no próprio shopping aqui do Parque da Cidade, né, ele tem um espaço pet bem grande e bem amigável, assim. Olha que legal, e as pessoas cada vez mais estão saindo, e às vezes eu mesmo, né, quando eu vou sair de casa, eu falo, se eu ficar muito tempo fora de casa, tenho os meus pets em casa que vão precisar, né, eu preciso pôr alimentação, preciso estar com eles, e às vezes eu posso levar eles comigo, então seja num shopping, num restaurante, um estabelecimento. Dependendo da atividade, você pensa se o local pode recebê-los. Exatamente, e muita gente hoje, eu vejo que pensa antes no pet do que nela mesma. Então, posso levar meu pet? Então tá bom, então eu vou. Posso viajar? O hotel vai aceitar pet? Então eu vou viajar com o meu pet, não vou deixar ele aqui, ou se quiser eu deixo num hotelzinho, mas as pessoas sempre querem estar com um filho de 4 patas, né? Eu acho que viagem pra mim é um tema importante, porque assim, eu não fiz nenhuma viagem muito longa em tempo no período todo que a gente tem a nossa cachorrinha em casa. Exato, é um filho, né? E vai ser um tema difícil, eu acho. Vai ser difícil. Quando acontecer. Com certeza. Os meus também, sempre quando eu vou para alguns hotéis perto de São Paulo, ou até um pouco mais afastados, eles já sabem, né, que eu curto do cachorro. Pode trazer seu pet, a gente tem espaço pet aqui, pode ser solto porque é tudo cercado. Então os hotéis hoje, os estabelecimentos estão pensando não só em nós, em crianças, mas também nos pets que fazem parte da família. Então é muito legal e tá tendo um avanço muito grande. E até cidades que estão virando pet friendly, né? Eu fui esses dias para Campos do Jordão e tem um monte de coisa para pet, Sim. Os hotéis pet friendly lá, então realmente é algo diferente que não era pensado antes, mas hoje já tá sendo em pauta. Eu acho que ainda os lugares pet friendly estão muito mais nos lugares mais elitizados, talvez, né? Mas eu acho que com o tempo a tendência é ir popularizando, né? Com certeza. Porque a gente sempre fala, né? Ter pet não precisa ter classe A, B ou C, né? Exato, tem que ter amor só, Tem né? que ter amor, exatamente.
E ali conseguindo fazendo com que você consiga suprir as necessidades básicas do cachorro, você pode ter um pet em casa que vai te dar muito amor, independente se ele mora numa mansão, numa casa mais humilde, ele não importa. Ele importa em ter amor, ali aquela troca, né? Então você pode ver que o cachorro não... É por isso que eles vivem tão pouco. Eu sempre falo, eles vivem pouco porque... Mais intenso, né? Eles vivem muito mais intenso, já nascem sabendo amar, respeitar, perdoar, o que às vezes o ser humano leva a vida toda e não aprende, né? Exato. Pô, isso é muito legal, Julinho. Muito legal essa visão. Agora, mudando de tema, né? Outro dia eu tava lá vendo no seu Instagram, lá que eu sigo, e vi lá um post, um Reels, você com 2 anos de idade no colo do Rogério Ceni, acho que 1997 que tava marcado lá, alguma coisa assim, né? Conta essa história. Essa história é até engraçada, né? Porque você fala, pô, como eu tava no colo do Rogério Ceni, 2 anos de idade. No Morumbi. No estádio, No Morumbi. Aquela época era São Paulo e Ajax, 1997, e eu sempre fui muito São Paulino, minha família nem preciso falar, desde o meu avô, eu falo, a doença veio do meu avô, meu pai, eu, minha irmã, a gente é muito São Paulino e nunca imposto. Nunca imposto, é verdade, sempre foi natural. Sempre natural. Meu avô, na época, ele era tão maluco pelo São Paulo que São Paulo ia jogar, ele ligava ele punha vela embaixo da TV, os santinhos lá, rezava. Minha avó falava, cara, esse cara tá maluco aqui, não sei mais o que fazer. São Paulo perdia, o cara ficava 3 dias mal, não conseguia fazer mais nada. Então é realmente uma paixão muito grande da família. E esse vídeo foi muito legal porque 2 anos de idade entrei no colo do Rogério Ceni, que é o meu maior ídolo assim da história. Você também? Sim. E aí eu entrei no colo dele, foi uma coisa inusitada, porque eu consegui recuperar esse vídeo, né, de tanto tempo atrás, de aí quase 25 anos atrás. E o Rogério é um grande amigo da nossa família até hoje. E é um cara sensacional, né? Tanto no profissional quanto no pessoal. E eu me inspiro muito nele, porque é um cara que é muito dedicado. A gente sabe as histórias dele, é um cara que é muito focado, dedicado. E é por isso que ele atingiu o sucesso que ele atingiu. Uma carreira... eu acho que, óbvio que tem um talento, mas é uma carreira de disciplina, né? Disciplina, e esforço. Cara. Exatamente. E a gente pode ver que a disciplina faz a diferença no final, né? A gente tem tantos exemplos aí hoje, um exemplo... Em todos os esportes, né? Exatamente, em todos. A gente vê um exemplo tão recente aí do Cristiano Ronaldo, né? Que é um exemplo de disciplina, foco. Sim, ele foi melhorando só com o tempo, melhorando, né? exatamente. Não é que era o talento natural só. Exatamente. Ele é uma máquina. Às vezes a pessoa fala, não, ele já nasceu assim, o cara ele é talentoso, tudo, mas ele foi atrás, né? De melhorar, aperfeiçoar, e é por isso que ele tá onde tá hoje. E o Rogério é um grande amigo nosso aí que... tá no comando do nosso tricolor hoje aí, então é um cara muito querido, um cara muito respeitado e que eu posso chamar de ídolo e amigo, né? Porque legal. 2 anos de idade, a gente, quando se encontra ali no vestiário de São Paulo, na correria, a gente sempre relembra essa história e ele fica super feliz e eu também. E todo mundo fala, cara, que coisa, é uma relíquia, né? Ter isso ali, cara, eu fico muito feliz de ter essa imagem comigo. Sabe que eu sou São Paulino, eu sou um São Paulino eu não vou falar desgarrado, mas é que eu acostumei a ver o São Paulo ganhando, né? Então, eu lembro, minha primeira memória de São Paulo, a década de 80, que eu lembro meu pai ter me levado no Morumbi, numa época que o Careca jogava, que o técnico era o Cilinho, quando o Miller começou também, né? E aí depois... teve a década de 90 do Tele Santana, né? Super vitorioso, né? Com Raí, com Miller, Palhinha e tudo mais. Antônio Carlos, Zete, né? Nossa, verdade. E aí depois assim, o último grande ciclo de muitas conquistas que foi a fase do Muricy. É isso, é verdade. Né? E então 3 grandes ondas de muitas vitórias, né? Então assim, parece que... Pra mim, assim, eu acostumei vendo o São Paulo ganhando, ou quando não ganhava, o espaço entre não ganhar e voltar a ganhar era pequeno. Pequeno, né? É verdade. E parece que quando o São Paulo perdeu essa frequência das vitórias, né? Por não estar acostumado, eu falei, putz, meu... Deu uma desanimada. Como que você tá vendo o futebol hoje em dia, Julinho? Exatamente, principalmente... Porque no seu caso é diferente, porque a família, né, é o São Paulo, né? Quase, exatamente. Né? Sempre foi... E pra quem não sabe, o pai do Julinho é o presidente do São Paulo Futebol Clube. Exatamente, atual presidente do São Paulo Futebol Clube, agora ficou 1 ano, né, na gestão, muito recente, e, cara, é o que você falou, é uma paixão muito grande da família. Meu pai, nem preciso falar, um cara muito apaixonado pelo São Paulo, foi muito tempo diretor de marketing no São Paulo, nesses tempos de glória ali, né, 2005 até 2010, ali, 2008. O tempo mais vitorioso, mais vitorioso. E aí tiveram várias
várias sacadas de marketing na época. Não, São Paulo sempre foi inovador. Muito inovador, né? Muitas coisas novas. E aí, cara, foi um tempo que a gente ficou mal acostumado, Exatamente, né? Ganhava cara. tudo, tinha tudo, era referência pro mundo, né? Sim, eu São lembro Paulo quando Futebol se Clube. falava, a década de 90, o CT do São Paulo é o mais, né, capacitado do Brasil, né? Exatamente, celeiro de grandes jogadores, né? Então, realmente, São Paulo era muito respeitado, né? E hoje eu vejo, assim, que São Paulo ganhou tudo naquela época, tiveram alguns problemas no caminho aí, né? Hoje o São Paulo tá aí de novo, voltando ao que era, né? Tá no caminho certo pra isso. A gente ganhou ano passado um paulista que há muito tempo não tinha ganhado nada. Nossa, foi importante, viu? Exato, porque, nossa, tava tirou da fila, né? Porque tava complicado. Você sabe que, só um parênteses, eu tava acostumado, né? Na época mega vitoriosa do São Paulo, né? E, de novo, né? Mal acostumado a sempre ver ganhando, né? Eu lembro todo mundo falando, o Palmeiras tá na fila, ou o Corinthians tá na fila, o Santos tá na fila e tal. Então, eu tava acostumado a ver os outros times na fila, né? E agora... Exato. Aí agora a gente tá nessa situação aí. Mas as coisas vão melhorar, viu? Vão melhorar. Confio, Julinho. O trabalho tá sendo muito bem feito por um cara que é apaixonado, uma equipe toda que é apaixonada por São Paulo. Eu acho que a pessoa tem que viver aquilo, né? Meu pai sempre foi um cara de televisão, né? Ficou 15 anos no SBT, área comercial, depois mais 17 na Record TV, Sim. na área comercial também de vendas. A paixão sempre foi São Paulo. E aí surgiu essa oportunidade e ele falou, chegou minha hora de mostrar um São Paulino, um torcedor fanático para tentar fazer a diferença no São Paulo. Com uma visão empresarial e de comunicação, Exatamente, de comunicação e mudar essa história do São Paulo. E é isso que ele tá fazendo todos os dias. Eu falo pro meu pai, cara, você é muito doido, largou tudo da vida pra focar o São Paulo. Então ele saiu... Mas não deve ser fácil, né, Não Julinho? é fácil, cara. Eu falo porque, na verdade, você lidar com a paixão de muita gente... Né, ele deve receber, assim, dos torcedores, tem uma pressão, né? Muito pressão, cara. Então é algo muito delicado. Os torcedores, eles levam como realmente uma religião, a emoção das pessoas. E que o São Paulino me parece mais tranquilo do que os corintianos. Sim, com certeza, com certeza. Mas tem uma pressão muito forte, né? E eu como torcedor, meu pai como torcedor, ele sente isso também. Quando perde, a gente fica... pé da vida, fica muito chateado. Os torcedores, a gente entende porque a gente também é torcedor. Mas a pressão é muito forte, cara, porque, assim, ganha 2, 3 jogos, nossa, perfeito. Mas perdeu um jogo, perdeu 2 jogos, aí a pressão vem do mesmo jeito, muito forte. E, assim, é uma coisa natural, acho, do futebol. Chega em você também essa pressão? Chega em mim também, Chega cara. direct no seu Instagram, cobrando? Cobrando pra caramba. Aí eu falo, eu também sou torcedor, cara. Eu também tô pé da vida aqui, mas não tenho o que fazer, cara. Tá sendo um trabalho feito, as coisas estão sendo colocadas no lugar certo, porque tava realmente muito bagunçado, né? Todo mundo sabe, uma dívida absurda aí de São Paulo. A gente não estava acostumado a ver isso, né? A gente sempre foi exemplo de gestão, de estrutura, né? Enfim, e o resultado vinha, né? E o resultado vinha. Mas as coisas estão melhorando, tem um grande apaixonado pelo São Paulo que tá fazendo um trabalho muito bacana, uma equipe toda ali nos bastidores, então tá trabalhando, o resultado tem que vir. Mas daqui a pouco vem, eu tenho certeza e confio nisso, Julinho. É isso aí, pô, como um São Paulino aí, pô. É por isso que eu tava falando, eu cheguei aqui, a vibe muito boa aqui do ambiente, todo mundo São Paulino aqui. Não, a gente tem 3 pessoas no time técnico, né? E tem alguém que não é São Paulino aqui hoje? Não, né? Não tem. Aí sim, é por isso que funciona esse podcast aqui, pô. Legal. Julinho, o que você acha desse momento do futebol com os clubes, né, virando empresa, né? O que aconteceu? Você acha que tem, de fato, uma mudança da forma de gerir, né, um clube, né, como está acontecendo com o Cruzeiro, por exemplo, né, e outros que estão vindo na onda? Eu acho que teve muito mídia no Ronaldo, né, com a aquisição do Cruzeiro, né, então acho que o nome dele traz essa credibilidade. Você acha que isso vai ser uma tendência? Eu acredito que vai ser uma tendência e vejo os times grandes com uma dificuldade para fazer um pouquinho isso, né? Porque tem que ter uma transição que vai ter uma troca do poder, né? Exatamente, é uma troca de poder e assim, eu acho que todos esses times grandes, a gente pode falar do São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, que tem uma tendência ali, uma cultura de ter muitos conselheiros, né? Então tem toda uma burocracia, uns bastidores para mudar. Então eu acho que assim, que é uma tendência, assim, como a gente já tá vendo alguns times aí virando empresa, mas eu acho que tem uma burocracia muito grande ainda e tem que ser estudado. Eu sempre converso com amigos sobre isso também, e eu acho que tem que ser estudado da melhor forma possível
para a instituição se beneficiar mesmo, Sim. né? Eu acho que a gestão dos clubes tem que ser algo primordial, né? O que vai ser bom para o São Paulo? Vai ser isso? Então vamos estudar, vamos fazer para realmente fazer acontecer. Porque eu falo, pô, o São Paulo é um time muito grande, né? Eu falo que ele tá sendo agora melhorado algumas coisas, mas não pode acontecer o que aconteceu com ele, né? Exato. E não é porque um clube possa virar um clube empresa, ser adquirido, né? E, enfim, mudar o formato, né, da gestão, que vai dar certo também. Exatamente. Né? Então não tem uma regra, né? Não tem uma regra. Às vezes vem alguns torcedores e falam, não, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Torcedor é técnico e gestor, né? Exato, exato. É muito fácil falar de fora. Mas eu também não tô dentro, eu vejo muito por cima ali, mas o pouco que eu acompanho, eu vejo que é muito burocrático, é muito difícil. Gerir uma empresa tão grande como São Paulo, uma instituição, e que tá com tanta dívida, cara, é muito difícil, cara, é muito complicado. É quase que gerir um país, né? Exatamente. Pior, porque são pessoas apaixonadas. Exato, né? Eu vejo, a minha relação com meu pai, antes eu via ele muito mais que hoje. Antes ele tava tranquilo, e final de semana a gente passava junto, ficava mais tranquilo. Hoje, cara, eu vejo ele no máximo de 15 em 15 dias e olhe lá, cara. Então por conta do São Paulo tomando esse tempo. Exatamente. E meu pai é um cara que ele entrou lá pra fazer a diferença. Então ele vai dormir ali 2, 3 da manhã, eu falo, e acorda às 6 da manhã já pensando, vai dormir pensando no São Paulo e acorda pensando no São Paulo. Julinho, sonha com o São Paulo. Julinho, você assistiu o Ted Lasso? Assisti, cara, exatamente. É aquilo, né? Exatamente, é muito louco, cara. Então ele entra naquele mundo, eu até falei pra ele esses dias, você tem que descansar porque cara, pra saúde pra também, saúde, né? cara. Então ele fica muito ligado, e meu pai é assim, o cara é muito ansioso, ele quer fazer diferença, ele quer trabalhar pra aquilo dar porque certo. quem vem do mundo de marketing e comunicação, cara, é no 220, né? É no 220, cara. É muita coisa, cara. E eu vejo que é muito trabalho, eu falo, caramba. Aí ele até brinca, né? Ele falou pra 10 pessoas, 10 amigos dele, ele fala... Pros 10 ele falou que ele ia sair da vida dele de televisão e ia se dedicar 100% ao São Paulo. Ele falou, dos 10, 8 falaram que eu era louco e 2 tinham certeza que eu era louco. Então realmente é isso, cara. É muito complicado, porque ele largou o conforto que ele já tava ali muitos anos trabalhando com televisão, né? Ele não precisava comprar essa briga. Exatamente. Tinha um salário dele, então ele tava confortável ali, mas ele falou, não, eu vou seguir, que chegou o meu momento. É pela causa. E pela causa, cara. Pela paixão, cara. Eu falo, nossa, essa paixão é realmente muito grande. E aí tá onde tá aí e tá trabalhando. Mas daqui a pouco... Os títulos virão. Virão, com certeza, cara. Vamos com tudo que o São Paulo merece, os jogadores também, muita gente da base ali, alguns amigos meus também da base ali estão vindo, os jogadores muito bom. E falando até do CT, só pra finalizar, você falou do CT lá, o CT de Cotia, cara, é um CT incrível, cara, é maravilhoso, tem um hotel 5 estrelas lá, então é uma estrutura absurda que o São Paulo tem, não só porque eu sou São Paulino, mas que realmente eu conheço, já tive lá. Recebe atletas também de outros clubes? Recebe também, inclusive acho que a Colômbia, se não me engano, ficou lá na época da Copa, e acho que foi o James Rodrigues que tava lá, ele falou assim, cara, eu nunca vi um CT desse no mundo, e olha que eu joguei em grandes clubes da Europa, e o CT ali de Cotia, da molecada, é um negócio assim, absurdo. Eu acho que pelo fato do São Paulo não estar no momento de alta em títulos, né, e outros times como o Palmeiras, né, e tudo mais, até o Flamengo e tal, estarem com mais mídia por conta de vitórias, né, eu acho que esqueceu de colocar o holofote que o São Paulo continua forte do ponto de vista de estrutura, né? Exatamente, deu uma camuflada ali no São Paulo. Até porque os outros também alcançaram, né, subiram de nível, exatamente, né? A gente era único, exatamente, a gente era exemplo pra todo mundo, né? E hoje continua sendo na parte de estrutura, mas claro, precisa aí de voltar às nossas glórias, títulos, mas a casa tá sendo arrumada aí, daqui a pouco vamos tá rindo de novo aí. Com certeza. Julinho, falando sobre rotina, cara, assim, você é um cara que tem muitas frentes, muitas responsabilidades, né? Quem vê os quadros da televisão, não é só a gravação do quadro, né? Como que é a tua rotina do dia a dia? Cara, pra falar, a minha rotina é muito maluca, cara, porque assim, eu não tenho muito horário, né, por conta das gravações, então, por exemplo, hoje eu falando aqui com a produção de um dos quadros, a gente vai ter gravação amanhã, 7 da manhã, e no outro dia a gente vai ter gravação, só que vai ser 1 da tarde. Depende da pauta, né? Depende da pauta, depende da equipe, de todos os bastidores, então minha rotina é muito louca. Mas assim, eu tenho uma rotina de exercícios, eu tenho a rotina de gravação, que eu vou encaixando dependendo do dia, então se a gravação foi de manhã, eu faço minha rotina de exercícios mais tarde, coisas que eu gosto de fazer, ou se for à tarde a gravação, eu faço de manhã, mas sempre tem que ter uma rotina
pra saúde mental, cara. Senão a gente acaba nessa correria. Trânsito, que faz muito parte da minha vida e acredito que faz parte da sua também, a gente fica maluco, né, cara? Então, o trânsito faz uma parte grande da minha rotina também, que a gente sempre tá de cima pra baixo por São Paulo. Mas eu acho que a gente precisa de uma rotina, principalmente preparar um espaço pra nós, né? Pra nossa cabeça, saúde mental. Saúde mental, física, né? Física, exercício eu acho muito importante, independente, Você né, pratica de idade. muito o quê? Cara, eu já fiz muita coisa na minha vida, assim, de esporte, mas uma coisa que eu gosto muito, futebol, joguei tênis por muito tempo da minha vida também. Você viu o jogo do Nadal Vi, na Austrália? impressionante, Foi né, impressionante, cara? né? Esse cara é de outro mundo, né, cara? Esse daí... Eu queria ter visto, né, o Djokovic jogar, mas óbvio, eu entendo todo o problema de saúde, de vacina e tudo mais, nem entrar nesse mérito da questão, mas não imaginava que o Nadal ia chegar na final e ganhar. Cara, eu também. Né? Eu falei, um cara sensacional, profissional, mas eu também não imaginava que ia chegar assim e ganhar. Sim. Até porque no início ele não tava tão bem, né? No começo do jogo, né? Começou a perder, né? Ele veio capengando, né? Nas oitavas, nas quartas e tudo mais, começou perdendo de 2-0 e virou. E virou, cara. Então estava perto de chegar no match point. Exatamente. Contra e virou. E virou, cara. É impressionante. Não, mas é impressionante, cara. Mas ele também é outro cara, assim, ele é um touro, né? É um cara que dedicado, disciplina, dá pra ver ali que é um cara muito focado, né? Então, cara merecedor. Eu joguei tênis bastante tempo na academia do Jaime Sims. Olha só, cara. Olha que legal. Uns 5 anos, aí eu jogava alguns torneios e tal. Então eu acompanhei muito essa época que o Guga jogava. Eu jogava tênis antes, né? Mas quando o Guga começou, a mídia em cima do tênis começou a aumentar, eu intensifiquei os meus treinos, assim. Olha, sabe? que legal. E tênis é um esporte muito gostoso, né, cara? E além disso, você pode jogar com os amigos. Sim. Então é muito bacana. É um jogo muito social e muito gostoso. Muito gostoso, cara. Tênis eu joguei, assim, bastante tempo na minha vida. Futebol eu joguei na área social do São Paulo, mas nunca fui nenhum craque, né, ali pra despontar, mas sempre gostei de jogar. E uma coisa que eu gosto muito de fazer hoje é arte marcial. Eu fiz Muay Thai minha vida toda, só que eu fazia e parava por conta de tempo. Hoje o que eu faço de exercício é dar uma corrida, musculação, sempre associada com a corrida, e o Muay Thai também como uma forma de cardio ali pra dar uma movimentada. O Muay Thai, você gosta do treino ou você gosta também da luta? Então, eu gosto... Você já chegou a competir? Eu já competi, mas quando era mais novo, mas aí minha mãe falou assim, você tá levando muita porrada, muita coisa, eu vou te tirar disso aí. Aí acabei saindo um tempo, porque até não chegava a me machucar muito, mas uma coisa ou outra, aí eu falei, não, eu vou fazer só pra treinar mesmo, porque eu gosto da arte, mas sem competição, o meu negócio é mais de boa. Você gosta de assistir esporte de luta? Cara, eu gosto muito. Eu sou UFC, fanático. Você também curte? De MMA. Cara, eu gosto muito, cara. Gosto muito mesmo, e tenho acompanhado os últimos. Você acompanhou a luta até do Whindersson, uma brincadeira aí do evento? Sim, não. E assim, cara, eu achei heróico ele ter chegado até o fim. Tudo bem, o Popó, ele até falou, não, eu lutei pro entretenimento. O Popó foi entrevistado ontem no Flow, tá? Ao vivo. Aí falou, não, eu não lutei pra nocautear, eu lutei pra entretenimento. Tá, mas quando quem acompanha a luta, assistindo, o Popó se esforçou. Se esforçou. Teve horas que ele deu uma acelerada, que o Whindersson até deu uma bambeada, acho que no penúltimo, no sétimo, né, round. E depois o Popó segurou. Mas acho que o Whindersson ter chegado até o final de pé é de se respeitar. É de se respeitar. Merecedor. Eu falei, cara, muito legal ele treinar tudo isso pra chegar e encarar de frente mesmo. Ele não fez de chacota, não. Não foi pro brincadeira, ele treinou de verdade, ele lutou de verdade e aquilo não foi uma encenação. Não foi uma encenação. E ele foi mesmo, deu a cara pra bater ali e foi muito legal, cara. Levou umas porradas ali, mas tava bem, cara. Apanhou bem. Mas tava super bem, cara. Eu falei, cara, aguentou tudo. E o mais legal disso é que ele deu uma visibilidade pro esporte muito bacana, né? Ele usou do público que ele tem, o alcance que ele tem, que é absurdo, pra mostrar o esporte, pra dar uma credibilidade pro Popó, que foi um grande campeão, Exato. Né? E pros outros que participaram no evento também. Exato. Então, cara, foi muito legal. Você viu que teve o pessoal tava falando que o Popó parecia que tinha 500, 600 mil seguidores no Instagram, né, antes da luta, e depois, um dia depois, ele tava com 2 milhões de seguidores no Instagram, por conta do poder do Whindersson. Cara, eu achei um negócio impressionante, muito legal, né, a força que ele deu pro Popó também, né, que é um ex-atleta, né, mas que mostrou tá super bem também, e muito bacana, eu achei muito legal, que ele ajudou o esporte, também ajudou um grande campeão aí, que trouxe uma alegria pros brasileiros, mas foi um evento bacana. Eu acho que antes do evento, muita gente que gosta do esporte, né, que acompanha, estavam torcendo o nariz, né, do tipo, puta, meu, que estranho, porque
esse negócio da luta misturado com entretenimento já tá acontecendo nos Estados Unidos há um tempo. Sim. Né? O Logan Paul, o Jake Exato. Paul, né? Lutando com lutadores do UFC, de MMA, ou com lutadores de boxe mais antigos, né? Então a volta do Mike Tyson quando aconteceu, né? E tudo mais. O Anderson, né? Lutou, Exato. né? Ele lutou contra o Julio César Chaves Jr., né? Que já foi campeão do mundo e o Anderson ganhou, né? E ganhou ainda, é verdade. Então, que deu uma revitalizada na carreira dele e tudo mais. E aí o pessoal tava torcendo o nariz, falou, puta, vai ser só de brincadeira ou só pra fazer mídia, mas não, cara, acho que foi um evento sério, né? Acho que foi longo o evento, né? Foi longo, cara. Acabou tarde, Acabou né? tarde, exatamente. Podia ser mais curtinho, Sim, né? sim, é verdade. Mas foi legal. Exatamente. Gostei. Inclusive, você falou do Logan Paul, ele desafiou o Whindersson agora, né? Desafiou, e assim, achei muito louco, porque assim, cara, muita gente desafiou o Logan, muita gente grande de mídia nos Estados Unidos desafiou o Logan Paul e ele recusou. Sim. Então, pra ele ter aceitado, e vamos ver se de fato vai acontecer, né, uma luta com o Whindersson, é porque acho que ele entendeu o peso que o Whindersson tem na mídia, né? Exatamente. E é uma forma dele expandir a marca dele, o nome dele pro Brasil, né? Com certeza. Ele vai aproveitar disso pra fortalecer a marca dele pro Brasil, porque assim, muita gente aqui conhece ele, mas com uma luta com o Whindersson Nunes, muito mais gente vai acessar, vai seguir ele. Com certeza. E vai ser um baita evento, né? Vai ser... Eu quero ver essa luta aí, pelo evento que vai ser, né? Eu iria até assistir, eu já fui em alguns UFCs. Presencialmente. Você já foi? Eu nunca fui numa luta não, é sempre presencial. no Brasil, né? Mas é bem legal. Porra, é bem legal. legal o show, porque tem todo um contexto audiovisual, né, nas introduções, ver o Bruce Buffer ao vivo, Nossa, né, que aquele é um ícone, né? Sensacional, né? Aquele cara tem uma voz absurda, cara, comunicador. E uma curiosidade, você já foi ver algum jogo de Grand Slam ao vivo? Cara, nunca fui. Nunca fui, cara. Você já chegou aí? Eu fui ver Pete Sampras no US Open. Olha, que legal. No começo dos anos 2000, antes dele parar. Que legal. Isso é um sonho meu ainda. É muito legal. Mas eu vi o Guga ao vivo, né? Mas não em Grand Slam, em torneio de exibição aqui. E o Pete Sampras no US Open. Cara, é uma vibe ferrada. É absurdo, né? A energia do espaço, do ambiente é muito legal. Não, e cara, quando você vê jogador de tênis top 10 jogando ao vivo, presencial, é muito diferente da TV. É muito diferente, né? A bola parece que anda 3 vezes mais, entendeu? Assim, pra quem já jogou, você fala, cara, isso não é possível, cara, o que esse cara tá fazendo. Parece de outro mundo, né? Exato. O cara é de outro mundo. Exato, tem que ir. Tem que ir, eu vou, já tá na minha lista aqui, com certeza eu vou. É um sonho que eu... E no UFC também. Legal. Julinho, indo aqui pra reta final, cara, tem assunto pra caramba que daria pra falar, assim, é muito, muito, muito gostoso conversar com você, mas vamos, na reta final aqui eu tenho sempre 5 perguntas, né, de bate-bola, que eu sempre faço pra todo convidado, né? Então, primeira pergunta, um hábito ou rotina que te ajuda no dia a dia? Exercício físico. Exercício físico me ajuda muito. Independente se é o Muay Thai, a musculação ou uma corrida, eu preciso tirar pelo menos ali 1 horinha do meu dia pra fazer algum exercício físico. Cara, eu posso estar muito cansado de gravação o dia inteiro, mas eu falo, eu vou dar uma corrida pra dar uma suada, aquela endorfina ali, que me ajuda muito, cara. Pra mim também, tô há 1 mês e pouco parado que eu tive uma crise de hérnia de disco. Putz. Fui tratado por um médico que era do Instituto Vita. Olha, lá no Morumbi? Não lá, não lá, mas era um dos caras cofundadores que depois que o Instituto foi adquirido, ele Olha, tem que legal. Cara, quando eu torci meu tornozelo jogando bola, fiz um tratamento de fisioterapia lá. Cara, pessoal muito bom, viu? Então eu tô me recuperando pra voltar também a praticar, mas eu preciso também, porque também como a nossa rotina, muita coisa, o exercício, ele de fato, ele dá aquela endorfina, né, e que te acalma e te centra, né, e te equilibra. Exatamente. Né? Às vezes a pessoa fala, mas eu tenho só 40 minutos por dia. Cara, faz que vai fazer a diferença em alguma coisa na sua vida, vai te ajudar. Vamos lá. Um livro que você recomenda? Um livro, não é querendo puxar sardinha pro meu lado, mas um livro que meu pai escreveu, o Júlio Casares escreveu, que chama Transformando Ouro em Grama. Eu vou contar rapidamente a história, que é muito interessante, até tem tudo a ver com São Paulo, então foi um livro que, na verdade, assim, quando ele era diretor de marketing, São Paulo, naquela época, como a gente falou, ganhou tudo. E aí ele foi lá no Morumbi, ele foi lá no campo dar uma olhada, aí tinha alguns funcionários trabalhando e retirando a grama do Morumbi, que São Paulo tinha ganhado tudo naquela grama, naquele estádio. E aí o meu pai perguntou, pra onde vai essa grama? Ah, não, essa grama aqui vai ser descartada, a gente vai colocar uma grama nova, plantar, enfim, vai pôr uma grama nova aí pra nova temporada desse ano que tá entrando.
Aí meu pai falou, não O descarta. cara de marketing e O comunicação. cara de marketing, que tem umas ideias que você fala, caramba, meu, da onde tirou isso? Aí ele falou, segura essa grama aí que a gente vai ver um negócio pra fazer. Aí os caras ficaram achando estranho. Tá bom. Aí ele foi falar com o presidente na época, que era o Juvenal. Aí falou, Juvenal, a gente vai vender a grama do estádio. Aí o Juvenal falou, cara, você tá muito louco, cara. Eu sei que você tem umas ideias boas, mas E o Juvenal falasse que tá muito... Exato, aí o negócio tava grave. Aí ele falou, não, a gente vai vender essa grama do estádio, escuta o que eu tô falando, vamos fazer um teste e tal. Aí beleza, foram fazer um teste, fizeram até um acrílicozinho assim, com pedaços da grama do Morumbi, onde o São Paulo tinha ganhado tudo. E foram vender pros torcedores, pros São Paulinos, e foi um grande sucesso, cara. Então, algo que ia ser descartado, virou um faturamento a mais pro São Paulo ali, e foi um negócio disputadíssimo que esgotou, eu acho que em um dia, se não me engano. Então, eu tinha ali o acrílicozinho com a grama, e colocava lá, tinha muitos São Paulinos colocando a grama no próprio quintal. Então, eles plantavam a grama do Morumbi e podia falar que tinha um pouco do Morumbi ali. Inclusive, a rede dos gols também foi comercializada, cortada, e aí num quadrinho eu tenho até no meu sítio lá, a rede do gol, então, pô, é uma recordação incrível, né? Ó, se tudo der errado, a gente pode tentar recuperar essas gramas e as redes pra colocar de volta no Morumbi pra ver se voltam os títulos, né, mundial, Exatamente. Né? Eu plantei essa grama lá no meu sítio, não sei se tá lá ainda bem conservada, porque o funcionário lá é corintiano, então... Mas... os seus malamutes te fizeram ganhar a competição. A competição, exatamente. Olha só. É isso, cara. Deu sorte. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Cara, podcast eu acompanho alguns na internet. Eu queria recomendar o seu primeiro aqui, né? O Léo Couto tá entrando aqui. Mas gosto muito do Flow Podcast, porque eles levam uma variedade de convidados muito legal, né? Então são vários assuntos bacanas, o assunto que é legal. Que mais? Filme? Filme ou série? Ou que série? Que você tem cara, série eu acompanho algumas, eu sou um cara que gosta bastante de série. Tem uma série que eu gosto muito que é aquela Ozark. Sim. Que é uma série relativamente nova, né? Que eu gosto bastante. Eu vi alguns especialistas falando, cara, que tem muita gente que não sabe, mas é o melhor da Netflix. Exatamente, cara. Eu vi muito bem, falando muito bem, e eu realmente gostei bastante. Tô acompanhando algumas outras também, e eu gosto muito de série policial, às vezes A Casa de Papel, que eu gostei bastante, que foi unanimidade aí, a galera gostando bastante. Então, são séries que eu gosto bastante. Mas tem um monte de série aí que eu vejo, cara. Eu sou um cara das séries. Eu prefiro até começar uma série do que o filme, assim, em si. Mas... eu também sou mais série do que filme. Qual série que você mais curte, assim? Cara, recentemente eu assisti na HBO Max Succession. Putz, Succession. Eu adorei. Bom demais, cara. Isso eu ia falar. Essa é uma das melhores mesmo. Todos os atores muito bons, perfeitos, né? Cara. Muito. O ator que faz o Kendall Roy. Sei, ele é que fantástico. É o Jeremy Strong, que ganhou Emmy, tá ganhando todos os prêmios de interpretação, né? Tem uma matéria na New Yorker que fala como é o processo dele de se preparar para atuar. Diz que ele é muito obsessivo, num nível que ele incorpora tanto no dia a dia, né, o comportamento do que ele vai interpretar, que ele chega a ser um cara inconveniente com os colegas de set. Porque ele entra tanto no personagem, né? Caramba, cara, mas que legal. É muito bom. É sensacional. Ele é um dos principais, ele e o pai dele ali, não? Isso, não é? Que é o Logan. Logan, é isso, Logan Paul, Logan Roy. Exato. Mas é muito legal, cara, muito que você bom. Fica entretido. E eu fico imaginando, deve ter umas histórias assim na vida real, né? Sem dúvida, no mundo da comunicação e da mídia, que é um pouco do que eles falam, né? Um conglomerado de mídia, né? Empresa familiar, indo pra uma sucessão, Exato. Né? Eu acho, cara, assim, e por isso que Succession tá sendo eleita muitas vezes a melhor série dramática, pelo menos de hoje em dia. E daí, isso na HBO Max. E na Apple TV Plus, eu tenho acompanhado muito Ted Lasso, né? Sei, muito legal. É outro extremo, é uma série leve, né? Verdade. Mas que é de futebol, né? De futebol. De um treinador de futebol, com, enfim, toda a rotina lá dos jogadores e dos personagens. Eu acho bem interessante. Muito legal. Essa eu não acabei, mas eu vi alguns episódios, muito bacana, cara. Muito bom. Última pergunta, uma frase. Uma frase? Uma frase que eu sempre costumo falar, que eu gosto muito, né, que tem tudo a ver com minha vida com os bichos, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais. Que é uma frase que é muito real mesmo, né? Porque o animal,
é um amor incondicional. E o ser humano eu acho que tem muito a aprender ainda, né? Tem muita coisa que a gente vê, que a gente fica chocado, como a gente falou várias coisas Sim. aqui. Então, é uma frase que resume bem isso, viu? Porque cada vez mais eu quero estar mais próximo dos meus animais do que de seres humanos que... Lógico, tem os seres humanos, né? Sim, como claro. nós, são pessoas que éticas e boas, Sim. né? Mas também tem muito ser humano que não dá pra entender. Você vê muito isso no seu trabalho, nos seus quadros e tudo mais, né? Exatamente, tem que lidar com isso no dia a dia e não é fácil, não. Julinho, queria agradecer, mas antes, né, de fechar, queria deixar a palavra final aí de você para a audiência. O pessoal deve ter adorado aí o episódio, muito o papo, assim, se a gente quisesse poderia ir até tarde, mas isso a gente deixa para um próximo episódio, quando você chegar passar de 38 para 76 cães. Aí Quem sabe um dia. A meta é essa, viu? A meta é aumentar um pouco o espaço lá, trazer mais cachorro abandonado, ajudar mais na causa animal. É meu sonho aí, tentar ajudar a fazer, se todo mundo fizer um pouquinho... Ou quando o São Paulo ganhar um grande título. Boa, a exatamente. gente faz outro episódio. Exatamente. Então vai ser logo. Vai ser logo, hein, gente? Vai ser logo. Quem sabe esse ano ainda. Vamos sonhar, vamos sonhar. Julinho, queria que você desse essa palavra final para a audiência e para quem quiser te encontrar, né? Onde que você tá no Instagram, no YouTube. É isso aí, gente. E na Record também, É isso aí. Galera, muito obrigado por terem assistido. Para vocês me encontrarem na rede social é Julinho Casares. No Instagram é Julinho Casares. Tem no YouTube também meu canal, onde eu dou várias dicas pro pessoal que tem problemas comportamentais com pet, você que quer melhorar o comportamento ali do seu amiguinho, ou que tá adquirindo um cachorro agora e chega em casa... Surgem várias dúvidas, podem mandar mensagem no direct do Instagram, tem no TikTok lá, que eu tô começando ali no TikTok ainda, não comecei a fazer dancinha ainda lá, nada, mas estamos começando. E queria agradecer a audiência de todos vocês aí, que eu tenho certeza que a conversa aqui foi muito gostosa. Léo é um grande amigo que eu ganhei ano passado e que vai ser um prazer aí quando eu tiver... com o meu podcast, com as minhas coisas, eu quero sua presença lá, que vai ser um grande prazer, e obrigado pelo convite, cara. E parabenizar o espaço aqui, a equipe, todo mundo aqui que tá um espaço O Julinho tá fantástico. falando só porque só tem São Paulino aqui, mas tudo bem. Exatamente, isso ajudou muito, ali os 70% é por causa disso. Julinho, obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência, o bate-papo foi fantástico, tenho certeza que todos vocês devem ter gostado, mesmo que você seja palmeirense, corintiano, santista. E voltamos no próximo episódio. Tchau, tchau. É isso aí, valeu.